E doutora, como é que é essa questão de padrão de beleza? Que hoje a gente vê muito isso falando em várias na internet, né? Em blog, isso e aquilo. Queria entender um pouco se existe hoje pra você, existe um padrão de beleza ou é cada rosto pede uma coisa? Como é que é isso? Existe um padrão, por exemplo, esquelético. A gente tem o paciente classe 1, classe 2, classe 3. Classe 1 é um paciente onde mandíbula e maxila se encaixam. E a gente tem uma projeção ideal de mento, uma projeção ideal de maxila. A gente tem um paciente classe 2, que é um paciente que tem pobreza de mento. Como mento e mandíbula são um osso só, então a gente já sabe que esse paciente também tem pobreza de mandíbula. E aí, com isso, ele tem pouco osso, menos suporte, vai ficar sem contorno, né? Vai ficar com a papada sobressaindo ali naquele rosto, enfim. O paciente classe 3 é aquele paciente que tem essa concavidade e o osso da mandíbula é muito grande. É um osso feio, né? É um osso que aqui a gente vê um afundamento. Então, são padrões que são fora do comum, né? Então, a gente precisa compensá-los. Se a gente não for fazer cirurgia, a gente precisa compensar isso, né? E aí a gente compensa 1, 2, projetando mento e contornando mandíbula. Então, ali a gente não está exagerando, a gente está colocando o que o paciente não tem, né? E aí existem as próteses ósseas de mento, de mandíbula, né? E existe, por exemplo, ortognática para paciente que é classe 3, que aí vai puxar isso. E eu fazia isso muito na ortodontia, eu compensava muito o paciente, que ele morde para frente, né? O queixo, aquele queixinho para frente, sim. Que é o classe 3, ele morde muito para frente, e o classe 2 é aquele que morde lá atrás. Então eu compensava, mas eu não conseguia deixar esse paciente bonito, entende? Então, hoje, eu já deixo esse paciente bonito, né? Ele vem compensado do dentista e a gente já dá aquela né, pitadinha assim do chefe e aí fica muito bonito. Então, você não está trabalhando com exagero. Por exemplo, esse paciente que tem o queixo muito avantajado, a gente vai fazer um pouquinho de maxila nele, de pré-maxila, um pouquinho de lábio superior, a gente vai compensar esse perfil, já vai deixar esse paciente menos narigudo, menos queixudo. Entende? Então, isso são métricas que com certeza contam. Você tem que entender de padrão facial. Porque o paciente chega e fala assim, doutor, quero preencher olheira e boca. Isso. Mas aí a orientação é de acordo com o paciente. Eu falo, olha, você é classe 2, você vai ficar bicuda se a gente preencher seu lábio e não fizer seu mento. Então, às vezes, ela tá aí uma classe 1zinha, aquele perfil reto, vai colocar um lábio, vai sair, já vai ficar feio, vai ficar bicuda, aquela... Então, quando você projeta um pouquinho o queixo, aí você deixa o perfil equilibrado, entende? Então, você precisa olhar para esse paciente num todo, não dá para você separar ele, né? Isso aqui não olhar para cá. Então, são coisas que a gente tem que equilibrar. Então, nem sempre a parte da olheira é uma olheira mesmo, pode ser essa... Pode ser uma pobreza, né, de pré-maxila, porque normalmente a gente tem que reestruturar pré-maxila e olheira. E aí esse paciente classe 2, ele sempre reclama disso, mas quando você projeta aqui, você para de chamar atenção nessa região. Que às vezes a olheira, o pessoal reclama que é cansaço, né? Trabalha muita correria de hoje em dia, muita correria, muita coisa, e fica, pô, tô com olheira, tô com tudo preto aqui. A olheira tem 1000 fatores, né? Pode ser de cansaço, pode ser porque perdeu gordura, pode ser do envelhecimento, pode ter o olho afundado. A gente tem um padrão de envelhecimento que chama óculos de Ray-Ban, que é quando a nossa órbita entra. Algumas pessoas têm esse envelhecimento e se sentem muito feias e não tem o que fazer. Você consegue preencher atrás da órbita, mas assim, o que você ganha é muito pouco e é muito perigoso. Então, ainda tem esse tipo de envelhecimento, que com 30 anos ele já começa a aparecer. O olho já vai afundando. Entendeu? E esse é um tipo de situação que não tem... Não tem muito o que fazer. Caramba. Às vezes a pessoa é muito bonita, eu tenho uma paciente que ela é muito bonita, ela tem esse envelhecimento e ela, eu quero, mas aqui eu tô envelhecida aqui, e esse envelhecimento, o olho dela tá entrando. E a questão da naturalidade, que hoje todo mundo busca muito natural, né? Coisa do natural. A naturalidade é mais técnica ou é uma visão que você olha assim, pô, isso aqui eu acho que seu rosto é natural, vou mexer só um pouquinho, ou aquele rosto que precisa mexer muito, mas você consegue deixar ele mais natural?
assim, eu acho que é muito técnica com conhecimento, né? Você entende o que está faltando, você vai só onde está faltando. Se você não entende, você vai colocando. Vamos fazer boca, vamos fazer olheira, vamos fazer para maxila. E às vezes não é o que o paciente precisa, né? A maioria dos pacientes mais velhos, por exemplo, que estão com essa sensação de tô derretendo, quando você reestrutura essa região, aqui você já vê um resultado natural e muito bonito, sim. E aí, algumas pessoas vão falar, não, a gente tem que sustentar, vamos fazer malar e tal. Não cabe em todo mundo, entende? Realmente, o envelhecimento ele acontece de cima para baixo. E aí a gente começa a ver a falta de contorno. Então, o que a gente tem que fazer é reestruturar em cima. Mas pensa eu com um contorno, como que eu ia ficar? Ia ficar um travesti, entende? Não tem como, não cabe em mim. Então, você tem que trabalhar com o que você tem. Aí, isso aí vai muito do olhar e da técnica. É toda uma análise que você precisa ser feita antes. Que às vezes chega lá, pô, eu quero só botar aquela botox, né? Botar o botox. Aí você vê, você não tem como fazer mais isso aqui, você também dá essa dica, né? Sempre, né? Eu avalio, dou o diagnóstico, converso, igual eu tô conversando aqui com vocês. E aí, dali surgem as ideias. Aí são os procedimentos, o passo a passo, né, do que ele vai fazer. Ou normalmente já vai, de tratamento. Normalmente já começa. Já começa. E Botox é pra todo mundo? Botox Botox é vida. Eu tô arrasada que grávida não pode fazer. Eu falei que no dia que eu sair do hospital, eu vou passar no consultório, fazer o Botox e vou pra casa. Porque ninguém merece ficar sem dormir, amamentando e sem Botox. Sem Botox. Não tem como. Eu, quando eu comecei a gravar vídeo pra cá, meu Botox estava vencido, né? Aí eu falei assim, não, Matheus, pelo amor de Deus, deixa eu fazer, porque eu não aguento me olhar assim, não foi. A gente se adapta, é péssimo. Eu fiz em agosto, não estava planejando engravidar agora, e aí tô lascada aqui. Você mesmo se aplica? Não, é tranquilo. Botox sim, preenchimento é mais difícil.